Olá, pessoal, boa noite. Todo mundo consegue me ouvir bem? Tudo bem, pessoal? Olá, pessoal, boa noite. Olá, pessoal, boa noite. Todo mundo bem? Professor. Boa noite. Professor. Todo mundo consegue me ouvir bem? Tudo bem? Sim. Sim. Uns probleminhas técnicos aqui, eu tenho que ficar admitindo as pessoas de mais uma vez. Deixa eu resolver isso aqui, admitir, beleza, então. Bom, à medida que as pessoas vão tentando entrar, aí eu vou admitindo elas aqui, tá? Deixa eu admitir aqui mais umas pessoas. Ok, beleza, galera. O que a gente vai continuar hoje na nossa aula de hoje é a filosofia, em especial tratando da modernidade a partir do prospecto do pensamento filosófico. Nós já estudamos a modernidade a partir da sociologia, né? Gastamos, eu acho, se não me engano, os 2 módulos só trabalhando só modernidade. E agora a gente está trabalhando a modernidade sobre a perspectiva da filosofia. E são 3 módulos, né? 3 módulos que contemplam a modernidade a partir da filosofia, né? O módulo, deixa eu admitir aqui o pessoal aqui, beleza? Aqui. O módulo que trata sobre o pensamento político moderno, e aí a gente estudou lá naquela visão do pensamento político moderno, né? Os contratualistas, estudamos, né? Além dos contratualistas, vimos as concepções de política, jus naturalista, que o poder vem da natureza, a concepção religiosa, que o poder vem de Deus, e a concepção racional, que a capacidade de governar e o poder político emana da racionalidade humana. E aí a gente falou sobre os contratualistas, Rousseau, falamos sobre o Thomas Hobbes, falamos sobre o Locke, né? E entramos na nossa última aula no módulo, se eu não me engano, 8, que trata especificamente da epistemologia moderna. Professor, o que é epistemologia? A epistemologia cuida dos caminhos para se conhecer o mundo, né? A epistemologia trata da direção, o método, o caminho para se conhecer a verdade. E aí nós estamos vendo 2 métodos, 2 caminhos. Epistemologia, né? Episteme, conhecimento. Logia, logos, estudo. Estudo do conhecimento. Nós estamos vendo o método racionalista e o método empirista. Na nossa última aula, a gente falou do racionalista René Descartes, pai da filosofia moderna, ele que é o fundador do racionalismo, ele que tem uma obra famosa, o Discurso do Método, criou as 4 regras de investigação metódica, né? As 4 regras de investigação: verificar, analisar, sintetizar e revisar. Também criou os chamados estágios da dúvida, né? A chamada dúvida metódica, duvidar dos sentidos, duvidar da realidade e duvidar mesmo da razão. E aí ele diz, podemos duvidar de tudo, menos de que duvidamos, né? E também ele classificou as ideias, né? As ideias inatas, que já nascem conosco, portanto são de dentro, as ideias adventícias, que são de fora, perceptíveis através das nossas experiências, as ideias factícias, que são fruto da nossa imaginação, né? A gente viu tudo isso, é criada pela imaginação. E a gente falou também do Francis Bacon. O Francis Bacon, ele nos deu as chamadas etapas para se chegar ao conhecimento. Primeira etapa, antecipação da natureza. Segunda etapa, interpretação da natureza. Nos deu também a teoria dos ídolos. O ídolo da tribo, o ídolo da caverna, o ídolo do foro ou do mercado, o ídolo do teatro, né? E ele nos diz, só é possível chegar ao conhecimento verdadeiro, indubitável, a partir do momento que eu nego a existência desses ídolos, a partir do momento que eu nego a antecipação da natureza e eu busco experimentar, eu busco fazer experiências, aplicando o método indutivo, né? Enquanto o René Descartes, ele é um racionalista e defende o método dedutivo, o Francis Bacon é um empirista, ele defende que somente as experiências podem nos levar ao conhecimento verdadeiro, e ele defende o método indutivo. E também na nossa última aula a gente falou de John Locke. Vou, inclusive, para ajudar nós a só lembrar do que a gente estudou de John Locke, eu vou projetar aqui o slide para vocês, em cima daquele mapa mental, daquele infográfico que eu montei para vocês. Deixa eu voltar aqui em John Locke. Deixa eu projetar aqui para vocês. Ô, professor, Pode falar. deixa eu fazer uma pergunta. Uhum. Numa redação, Uhum. usar
como citação algum dos tipos de ídolo como um problema e colocar como se a educação pudesse acabar com essa idolatria, seria um bom proveito? Sim, claro, com certeza. Por exemplo, cai uma redação lá com o tema, né, digamos, fake news, né, violência contra a mulher, ou mesmo preconceito, ódio, racismo, intolerância. Você pode usar esses ídolos, eles se encaixam perfeitamente, porque esses ídolos são nossas subjetividades, nossos preconceitos, sabe? Esses ídolos são a nossa ignorância, a nossa superstição, entende? Então, sim, com certeza, cabe igual uma luva você citar o autor, não só citar o autor, mas também fazer referência à teoria dos ídolos dele, né? E lembrando, né, não é só citar o ídolo ou citar o autor, né? Ou colocar uma frase dele lá. Você tem que encaixar no corpo da redação. A redação tem que fazer sentido, né? Concordância, né? Com a coerência no seu texto, né? Tudo bem? Boa Tudo bem, observação. muito obrigada. Por nada. E aí, galera, na nossa última aula a gente montou isso aqui juntos, ó. Tá vendo? O que o John Locke nos ensinou? John Locke nos diz que as ideias nascem das experiências, ok? Deixa eu abrir aqui para vocês. Opções de ponteiro, cadê uma canetinha? Aqui, ó, marca texto, beleza. Então, John Locke nos diz que as nossas ideias, todas as nossas ideias, elas nascem a partir das nossas experiências. Essas experiências podem ser externas, ou seja, depende da cor, do odor, do sabor, da textura, do som, daquilo que eu vou conhecer. Isso podem ser as experiências internas, que dependem de mim, depende da minha capacidade de experimentar, depende da minha visão, do meu olfato, do meu paladar, do meu tato, da minha audição, ok? E ele nos diz, não existe essa bobagem de ideias inatas, não. E aí o John Locke ele faz uma crítica ao inatismo, ele faz uma crítica àquelas ideias inatas lá do René Descartes. Ele diz, ó, essas ideias não existem, ninguém nasce com ideias, o homem nasce como se fosse uma folha em branco, que é uma frase do próprio John Locke, uma tábula rasa. É a sua vida em sociedade, a sua vida ao longo da sua vida, experimentando esse mundo, que ele vai construindo as ideias sobre esse mundo. Então, a partir das experiências externas, ok, surgem as qualidades primeiras. As qualidades primeiras são aquelas qualidades do próprio objeto. É a sua cor, é o seu cheiro, é o seu sabor, é a sua textura, é o seu som, que não dependem de mim, dependem pura e exclusivamente do objeto que eu vou conhecer. Já as qualidades, né? Espera aí, tem alguém tentando entrar aqui, pessoal. Deixa eu ver aqui. Admitir. Beleza. Ah, meu filho, admitir. Agora vai. Beleza, galera. Então, as qualidades primeiras não dependem de mim, dependem única e exclusivamente do objeto ou do ser que eu vou conhecer. Já as qualidades secundárias, elas só são possíveis a partir do momento que o meu olfato, o meu paladar, a minha visão, a minha audição, o meu tato encontram o objeto do conhecimento. Então, a partir do encontro entre o ser pensante, que sou eu, e o objeto que vou conhecer, é que surgem as qualidades secundárias. E a partir das qualidades primeiras e das qualidades secundárias é que nascem as ideias simples e as ideias complexas. O que são as ideias simples, professor? No momento que minha visão encontra a cor, no momento que o meu olfato encontra o odor, no momento que o paladar encontra o sabor, no momento que o tato encontra a textura, no momento que a audição encontra o som, tudo bem? Eu crio a ideia simples do que é verde, do que é cítrico, do que é azedo, rugoso, do que é não é melódico. E aí, a união das ideias simples é que forma uma ideia complexa. Vamos lá. Quando a minha visão encontra o verde do limão, quando o meu olfato encontra o cítrico do limão, quando o meu paladar encontra o azedo e o ácido do limão, quando o meu tato encontra o rugoso do limão. As ideias de verde, cítrico, azedo, rugoso é uma ideia simples. A união dessas ideias simples forma uma ideia complexa, que é o limão. E é importante, você não experimenta o limão. O que você experimenta? O verde, o cítrico, o azedo e o rugoso, que são as qualidades primeiras de um limão. E a união dessas ideias simples é que eu formo uma ideia complexa. Uma ideia complexa do que é um limão.
Isso a gente viu na nossa última aula. Alguém tem alguma dúvida ainda sobre esse infográfico? Antes da gente entrar em David Hume? Tudo bem, galera? Tudo. Ok? Tudo. Beleza, então. Então a gente vai para David Hume, o novo autor. Que importante. Ele é um pouquinho só mais complexo do que o John Locke, mas não é mais difícil. É um pouquinho mais complexo, mas não é mais difícil. Eu acho o John Locke mais difícil, tudo bem? E é claro, para vocês não é impossível, muito pelo contrário. É só prestar um pouquinho de atenção e você vai assimilar esse conteúdo tão fácil quanto o John Locke, tudo bem? Então vamos analisar, vamos para David Hume. Quem é David Hume? Vamos lá. O David Hume, importante, esse cara, ele nasceu em Edimburgo, na Escócia, tá? Ele nasceu em Edimburgo, na Escócia, por volta de 1711. Ele é conhecido como um empirista radical, ok? Por que ele é conhecido como um empirista radical? Porque para ele, segundo ele, só é possível chegar ao conhecimento através das experiências. Ele não tolera nenhuma forma de conhecimento que não seja através das experiências, através dos meus sentidos. Por isso que ele é visto como um empirista radical, tudo bem? Sua obra mais importante para nós, Tratado sobre o Entendimento Humano, publicado originalmente em 1739. E nessa obra, ele nos dá as diferenças entre ideias e impressões, ok? Ele vai trazer para nós dois conceitos importantes, o conceito de ideias e o conceito de impressões, ok? Então, de acordo com o Hume, né? Deixa eu admitir aqui que tem alguém tentando entrar, galera. Beleza. Então, de acordo com o Hume, todas as ideias e impressões que temos sobre o mundo que nos cerca, elas são originárias das nossas experiências. Beleza, professor. Então, quer dizer o seguinte, que as nossas ideias, as impressões, elas nascem das nossas experiências. Exatamente, ok? Assim como o Locke falou que as ideias nascem das nossas experiências internas e externas, o David Hume vai falar, ó, sim, as nossas experiências, a partir das nossas experiências, nós criamos as impressões que temos sobre o mundo e as ideias que temos sobre esse mesmo mundo que vivemos, ok? E todas as vezes que experimentamos algo, nós temos uma impressão sobre aquilo que nós experimentamos. E criamos, digamos assim, uma ideia a partir das impressões. Então, vamos lá, de novo. Todas as vezes que você experimenta alguma coisa, pela primeira vez, você vai tomar pela primeira vez um gole de café, você é só um menino, sei lá, 5, 6 anos de idade, e sua mãe te dá um copinho de café. Quando você experimenta aquele café pela primeira vez, você criou uma impressão sobre aquilo. Se ele é bom, ruim, se ele é menos ou mais amargo, menos ou mais escuro, está menos ou mais quente. E a partir de você ter tomado o café, a partir das impressões que você teve sobre o café que você experimentou, você vai criar a sua ideia sobre o café. Se o café é ou não a melhor ou pior bebida do mundo. Vamos lá, pessoal. Tudo bem até aí entre impressões e ideias? Ok? Então vamos lá. Olha aí. Pode falar. Você pode explicar de novo? Posso sim, posso sim. Tudo bem? Então, o que o Hume vai falar para a gente? Que todas as nossas impressões, o que são impressões? É quando eu experimento algo e aquela coisa causa em mim uma primeira impressão. Você provavelmente já ouviram a frase, a primeira impressão é a que fica. E é isso mesmo, sabe? A primeira impressão de uma coisa que experimentamos sempre vai ficar marcante em nós. Todas as vezes que experimentamos algo pela primeira vez, segundo David Hume, criamos uma impressão sobre aquilo que experimentamos. Uma primeira impressão. E a partir das impressões, nós constituímos ideias. Ok? Tudo bem? Beleza, galera? Então, eu posso sintetizar o seguinte. As experiências, segundo David Hume, é toda a matéria-prima das nossas ideias e das nossas impressões sobre o mundo que vivemos. Tudo bem? E aí ele faz uma distinção bem óbvia. As impressões dependem dos nossos sentidos. E vocês sabem, cada um de nós experimenta o mundo de maneira diferente. Se as impressões dependem dos nossos sentidos, a maneira como eu experimento o café, o meu paladar é diferente do seu paladar. Então, para mim, o café pode ser a melhor bebida do mundo. Para você, o café pode ser horrível, porque, repito, experimentamos, temos a capacidade de experimentar o mundo de maneira distinta.
E com isso, criamos impressões diferentes sobre o mundo. Para alguns, o café pode ser a melhor bebida do mundo, para outros, o café pode ser horrível. Então, depende, a partir do momento que experimentamos algo com os nossos sentidos, nós criamos uma impressão sobre aquilo que experimentamos. A famosa frase, a primeira impressão que fica é bem, embora não seja uma frase de David Hume, é bem David Hume, tudo bem? Então, vamos lá. Dependendo dos nossos sentidos, as impressões, elas podem ser menos ou mais fortes. As impressões podem ser menos ou mais vivas, elas podem te marcar pelo resto da sua vida, ok? Dependendo da maneira como experimentamos. E só experimentamos através dos nossos sentidos. Mais uma vez o exemplo do café, né? Quando eu bebo uma xícara de café pela primeira vez, não era um café caro, não era um café especial, era apenas café. E eu adorei café. Mas uma outra pessoa, porventura, ao experimentar café, a primeira impressão que ele teve foi de uma bebida horrível. Agora, as ideias, professor, só são possíveis a partir das nossas impressões, ok? Então, as ideias, elas surgem das impressões. As impressões surgem das nossas experiências, ok? Então, as ideias que temos, se um café é menos ou mais saboroso, se um café é menos ou mais amargo, se um café é mais ou menos adocicado, menos ou mais suave, só será possível a partir das impressões. Ou seja, a partir do momento que eu vou provar café mais de uma vez. E vou provar vários tipos de café. Então, as ideias só são possíveis, repito, através das nossas impressões. Surgem depois de experimentarmos algo. E a partir do momento que experimentamos um café e lembramos de todo o café que nós já experimentamos, nós criamos ideias que dependem da nossa memória, da nossa capacidade de lembrar daquilo que nós já experimentamos. Vamos dar um exemplo? Quando eu provo vários tipos diferentes de café ao longo da minha vida, Conilon, café arábica, eu crio impressões sobre o café. Conilon, por exemplo, é mais amargo, é mais marcante, o arábica é mais adocicado, é mais suave. E usando da minha memória, todas as vezes que eu tomo café, experimento café, eu começo a lembrar do café que eu já tomei. E aí eu chego à ideia de qual café é mais ou menos saboroso, de qual café é mais ou menos suave. E aí eu crio a ideia sobre aquilo que eu vou experimentar. Vamos lá, pessoal. Dúvidas? Bom, professor, Pode falar. na parte que você explicou porque ele era considerado um empirista radical, porque ele não considerava nenhuma outra forma além do empirismo de conhecer a verdade. Isso. Mas o John Locke também não defendia só o empirismo? Sim, claro. Uhum. Mas o David Hume nós vamos ver mais à frente. Ele é ainda mais radical do que o Locke. A gente vai ver isso mais à frente. Por isso que ele é chamado de o mais radical de todos. Tá bem? Mais à frente a gente vai falar sobre isso. Tá bem? Só para a gente fechar, então, essa ideia das impressões e das ideias, né? O David Hume, ele faz uma distinção entre sentir e pensar, ok? Ao experimentar, eu sinto, e sentir sempre é mais forte. Só que ao lembrar daquilo que eu experimentei, sempre é mais fraco. Por exemplo, né? É muito comum experiências feitas com o cérebro humano e essas experiências a pessoa fala para outra pessoa, né? Imagine que você está chupando um limão. As áreas do cérebro humano que percebem o gosto do limão, elas são ativadas. É sério, a boca chega a salivar. Você nem experimenta o limão, mas a pessoa só te induz a imaginar que você está experimentando o limão. A boca saliva e você, a parte do cérebro que tem a percepção do azedo, do cítrico, ela reage. Mas a reação é muito simples, muito pequena. Agora, por que eu sei o sabor, o gosto de um limão? Porque eu já experimentei. Eu só lembrei do gosto e do sabor. Lembrar é mais fraco. Aí a mesma pesquisa faz o teste. Dá um limão para a pessoa chupar. Na hora que a pessoa chupa, ela faz até careta. A área do cérebro só falta bater uma discoteca. Por quê? Porque experimentar é mais forte. Lembrar é mais fraco.
Então, o que o David Hume pontua? Aí entra o empirismo radical dele. A lógica racional é sempre lembrar, e lembrar é mais fraco. A lógica empirista é o momento das experiências, e fazer experiência sempre é mais forte. Então, sentir é mais forte, lembrar, pensar é mais fraco. Então, a ideia depende... A ideia que eu tenho necessariamente de algo depende das impressões que eu tenho sobre aquilo que eu experimentei. Vamos lá, pessoal. Todo mundo entendeu por que sentir é mais forte, lembrar e pensar é mais fraco? Teria como você explicar de novo, por gentileza? Claro, com certeza. Tá? Por exemplo, se eu falar para você assim, ó, imagine que você, nesse exato momento, está chupando uma manga. Provavelmente, sua boca salivou e você lembrou do gosto da manga. Só que ao lembrar e pensar sobre uma manga, isso é muito fraco. Agora, o que é forte? É se você tivesse uma manga aí nesse exato momento e desse sabe? Chupava a manga. Nesse momento, ao experimentar, você iria sentir, ok? Ao experimentar, você ia sentir. E ao sentir, sentir é muito mais forte do que só lembrar da manga que você chupou um dia. Entende? Tudo bem? Então, o que o Hume faz? Uma distinção entre sentir e pensar. Sentir sempre é mais forte do que pensar, porque pensar eu estou recorrendo à minha memória daquilo que eu já experimentei, né? Tudo bem, galera? Ok. Lucas, tudo bem, Lucas? Foi o Lucas que perguntou? Sim, entendi, Beleza. professor. Valeu. Ok. Beleza, pessoal? Vamos caminhar para uma parte que vai... Professor, Pode falar. eu tô com várias... Tipo assim, sempre que você explica alguma aula, vem automaticamente alguma coisa de argumentação na redação. Tipo assim, seria um bom argumento, como se, tipo assim, que as pessoas, elas, por elas não terem experimentado, elas não têm, por exemplo, a ideia do tipo, do porquê que deve acabar com preconceito e coisas do tipo. Perfeito. E aí Pode falar. E aí, no caso, uma proposta de intervenção que venha com uma experimentação em algum lugar desse sentimento seria uma transformação e tal? Sim, claro. Por exemplo, como é que eu venço o preconceito? Só há um jeito de eu vencer o preconceito, que é conhecendo o outro. Como é que eu venço o racismo, a homofobia? É conhecendo o outro, é viver junto com o outro, é conhecer a experiência de vida do outro. Com isso, ao sentir e perceber e estar junto com o outro, sentir é mais forte. Agora, por mais que eu fale para uma pessoa, não odeio um negro, não odeio um homossexual, sem conhecer um negro, sem conhecer um homossexual, ele não vai ter a mesma forma de pensar de alguém que teve contato com alguém que seja negro. Então, há uma frase muito curiosa que diz o seguinte: nós só amamos aquilo que conhecemos e só conhecemos aquilo que amamos. Então, se eu for conhecer a pessoa, eu aprendo a amar a pessoa. Assim como se pode aprender a odiar, também se pode aprender a amar, respeitar, tolerar. Mas isso só é possível como? Se eu viver as experiências do outro, se eu me colocar no lugar do outro. Podemos chamar isso de... né? Eu usei o conceito da nossa autossociologia de alteridade, né? Alteridade é o conceito correto. Ser capaz de se colocar no lugar do outro, sentir as mesmas experiências, viver um dia na vida, por exemplo, de uma pessoa negra, viver um dia na vida de uma pessoa que passa por um preconceito racial, por ódio, por discriminação, viver um dia na vida de uma mulher, entende? Ou seja, isso traz empatia, traz aquela ideia do altruísmo. Tinha um programa de TV muito interessante, que o chefe se disfarçava de funcionário. Eu acho que era na Rede TV, sei lá, SBT. Não, era no Fantástico. Passavam uns trechos. O chefe se passava como funcionário e tinha contato com os funcionários da empresa, que ele era dono. E aí ele se vestia, né? Se travecava, ou seja, o chefe estava sentindo na pele aquilo que aquele funcionário sentia.
E depois de sentir na pele, era impressionante. Ele mudava sua opinião, seu ponto de vista, vencia subjetividade. Então, sim, perfeito. Se encaixa como uma luva para temas como preconceito, misoginia, racismo, ódio, intolerância religiosa. Funciona como uma luva. Tudo bem? Muito obrigada, Por professor. nada? Beleza, galera. Perguntas? Tudo bem, galera? Então, fechando a ideia de David Hume, segundo David Hume, as experiências é a matéria-prima de todas as nossas impressões e de todas as nossas ideias. As impressões surgem das experiências e dependem dos nossos sentidos. As ideias surgem das lembranças das impressões que nós já tivemos com o mundo. Então, a partir do momento que eu lembro o gosto de uma manga, o gosto de um limão, o gosto de um café, o cheiro do café, eu tenho uma ideia de que um café é menos ou mais saboroso, menos ou mais, etc, etc, tá? Agora, vamos complicar um pouquinho, tá? E aí o Hume, ele vai trazer uma diferenciação entre as impressões simples e as impressões complexas, as ideias simples e as ideias complexas. Meu Deus, professor, agora vai fundir minha mente. Não, calma, vamos por parte, tudo bem? O que são as impressões simples? O que são as impressões complexas? E o que são as ideias simples e ideias complexas? Você vai ver que um vai depender do outro, tudo bem? Vamos por partes. Vamos começar pelas impressões simples. As impressões simples, elas são originárias das características particulares daquilo que eu vou conhecer. As impressões simples não dependem de mim. As impressões simples dependem pura e simplesmente das características do ser ou do objeto que eu vou conhecer. Depende da sua cor, sabor, cheiro, textura. Ah, professor, peraí. Lembra as qualidades primeiras lá do John Locke? Exatamente. É as qualidades primeiras do John Locke. Só que ao invés de usar o termo qualidades primeiras, ele chamou de impressões simples, que não dependem de mim. Dependem pura e exclusivamente das características daquilo que eu vou experimentar. Ok? As impressões complexas são as impressões do objeto como um todo. E aí vai depender de mim. Depende dos meus sentidos, do meu olfato, do meu paladar, da minha visão, da minha audição, para que eu chegue a uma conclusão, uma impressão complexa. Eu posso dizer que as impressões complexas é o momento que eu encontro a cor, o sabor, o cheiro, o tempero, a temperatura, a textura. É o momento que minha visão encontra a cor, o meu paladar encontra o sabor, ok? Ah, professor, então as impressões complexas são as qualidades secundárias do Locke. É a mesma qualidade secundária, só mudou o conceito, tudo bem? Aqui entra o pulo do gato. Aqui entra o pulo do gato. As ideias simples são formadas pelas impressões simples. Como assim, professor? É isso mesmo, ó. As ideias simples, elas são formadas... Opa, deixa eu trazer aqui, ó. As ideias simples, elas são formadas pelas impressões simples, ok? Beleza? E elas são cópias enfraquecidas das impressões simples. Elas são cópias enfraquecidas porque elas estão ligadas à minha memória. Tudo bem? É a minha memória, eu lembrando daquilo que eu experimentei. Ao lembrar daquilo que eu experimentei, eu tenho uma impressão simples. Tudo bem? As ideias complexas, elas são formadas pelas experiências complexas. Elas são formadas a partir daqui, ó. Das impressões complexas. E ao ser formado das impressões complexas, as ideias complexas seriam cópias enfraquecidas das impressões complexas. E é o momento que eu faço uso da minha imaginação. Tudo bem? Como assim? Isso é. Vou dar um exemplo para você. Eu tenho café. O café tem a sua cor própria, seu sabor particular, seu cheiro, etc. Isso são as impressões simples, que não dependem de mim. A partir do momento que eu encontro o café, meu paladar encontra o sabor, meu olfato encontra o cheiro, meu tato encontra a temperatura do café, eu crio impressões complexas. A partir da cor, sabor e cheiro daquele café, eu formo ideias simples, que é eu recorrendo à memória. E a partir do gosto amargo do café,
a partir, por exemplo, da cor do café, sabe? Da cor do sabor amargo, da cor do café, eu crio ideias complexas. Por exemplo, muito provavelmente você já ouviu a frase: nossa, hoje o dia tá difícil, hoje a minha vida tá só o amargor de um café. Existe uma vida de amargura de café, amargor do café? A vida, nossa, a vida tá amarga hoje. Hoje tá difícil, tá amargo, né? Igual café, né? Isso é o quê? Não existe uma vida amarga. Existe uma imaginação, uma ideia complexa, que eu fiz um paralelo entre o café e a minha vida. Mas eu usei para que isso? A minha imaginação. Tudo bem? Nossa, O professor, pode falar. como colocar, tipo assim, é como colocar as experiências de uma forma, tipo, meio doida, assim? Se Usando a adapta imaginação. a partir das experiências. Isso, perfeito, a partir da experiência. É isso Entendi. mesmo. Essa é a lógica. Por exemplo, quando a gente tem ali o café, né? O café, o amargo do café, a cor do café, o sabor do café, o cheiro do café, é uma impressão simples. A partir do momento que meu olfato, paladar, minha visão, meu tato encontra a xícara de café, eu sei se é menos ou mais amargo, se está menos ou mais quente, é impressão complexa. E aí eu posso criar uma ideia simples, se aquele café é saboroso, se ele é delicioso, se ele é mais ou menos amargo, etc, etc. Aí quando eu crio uma ideia complexa, café de jacu, é uma ideia complexa. Não existe, café só dá numa planta que é a planta do café. Não existe café de jacu. Existe um passarinho, que é o jacu, que come a sementinha do café. Dentro do estômago do jacu ocorre um processo de digestão e ele caga o cafezinho. Depois daquele cafezinho, eu vou lá, limpo e uso ele café, um dos melhores cafés do mundo, o café de jacu. Mas a expressão café de jacu é uma imaginação, é fruto da minha imaginação. O café de jacu é, na verdade, uma sementinha de café que foi devorada por um passarinho. Ele cagou e depois eu peguei a sementinha, limpei, Professor, o claro, senhor beneficiei. pode dar outro exemplo de Posso, ideia complexa? Posso sim. Vamos pegar mula sem cabeça, ok? Você sabe o que é uma mula. Por quê? Porque você lembra. E quando você lembra, você está tendo uma ideia simples. E por que você lembra que existe uma mula sem uma mula? Porque você já teve contato, você já viu uma mula, você provavelmente tocou no pelo do animal, você já sentiu o seu cheiro, que é um cheiro característico do animal, ok? E automaticamente você tem usa a memória e lembra de uma mula. Mas quando eu te falo assim, ó, mula sem cabeça, não existe, é fruto da minha imaginação. É o momento que eu estou recorrendo às impressões complexas para criar uma ideia complexa sobre uma mula. Tudo bem? Ô, professor, Hum. tipo assim, atribuir características, por exemplo, humanas a objetos também seria uma ideia complexa de imaginação? Tipo, assim, igual falar, se é burro como uma porta. Tipo Exato. assim, seria uma ideia complexa. Muito. Ah, tá. A pessoa nem é burra e nem é uma porta. Só que você pegou aquilo que você conhece, né? Aquilo que você já viu, que é uma porta, você já viu uma porta, e você já viu também, né, um burro. E aí você faz o quê? Pega aquela ideia da sua memória, do que é um burro e do que é uma porta, junta as duas ideias, formando uma ideia complexa. Tudo Professor, bem? Pode falar. dá para ter ideias complexas sem a ideia simples? Dá para ter imaginação sem a memória? Não dá. Impossível. Por quê? Porque você só pode imaginar algo se você já experimentou algo. E se você experimentou, você formou ideias. Simples que seja. Ok? É a ideia de Locke, da crítica ao inatismo. Né? Não existem ideias que já nascem conosco. A gente só cria as ideias a partir das nossas experiências. Então, é simplesmente impossível você imaginar algo que você nunca experimentou. Entende? Tudo bem? Por mais fantasioso que seja. Tá? Você pode até misturar as suas lembranças, sua memória. Você pode imaginar ET, imaginar um homem voando, embora você nunca tenha visto um homem voar. Mas o que você está fazendo? Você só está reunindo a sua memória, ideias que foram criadas na sua memória, através da imaginação.
Tudo bem? Professor, Uhum. uma vez eu vi uma reportagem também que falava que sempre que a gente sonha com uma pessoa, mesmo que a gente ache que não conheça, às vezes a gente viu na rua ou passou na TV, só que a gente não sabe, mas nosso cérebro captou. Então, isso Sim, seria uma comprovação também sim, com disso que ele certeza, sem fala? sombra de dúvida. Os nossos sonhos, eles são reflexos, né, do mundo que vivemos, das experiências que temos com o mundo. E é claro que é muito difícil, a neurociência até hoje busca decifrar a origem dos nossos sonhos, porque sonhamos o que sonhamos, etc. Né? Algumas pessoas lembram com muita nitidez dos sonhos, outras pessoas nem tanto. Os sonhos são importantes, vocês sabem disso. A neurociência já provou que é o momento dos sonhos que o seu cérebro está processando todas as informações que ele colheu durante o dia. Seu cérebro é um supercomputador. Tudo que você viu durante o dia, ele guarda a informação. Quando você está dormindo, o que ele faz? Ele pega aquilo que é importante e joga fora aquilo que não é importante. E aí os seus neurônios trabalham à noite. E esse momento do seu cérebro captar aquilo que é importante, dispensar aquilo que não é relevante e importante, é o momento em que você está sonhando. E às vezes é um sonho que não tem nem os pés a ver com as... Não tem nada a ver, mas algum momento aquilo são seus neurônios se chocando ali, sabe? Em algum momento você viu aquele rosto, viu aquela pessoa, você passou por aquela experiência, sabe? Tudo bem, pessoal? Ok, dúvidas? Tudo. Vou ajudar vocês. Vamos lá. Mais um infográfico. Bem, esse infográfico é para a gente revisar esse conteúdo, para a gente sair daqui, chuchu, beleza. Deixa eu ver quanto tempo falta para nossa aula. Que horas mesmo termina a nossa aula? 7h30. 7h30. Dá tempo. Vixe, vai dar beleza então. Vamos lá. Então, o que o Hume nos diz? Que todas as vezes que experimentamos alguma coisa, nós temos as impressões sobre o que experimentamos. E a partir das impressões, criamos ideias sobre o que experimentamos, ok? Então, eu posso dizer que a partir das experiências é que surgem nossas impressões e que também surgem as nossas ideias. Só que as ideias, propriamente dito, elas são extremamente dependentes das nossas impressões, ok? Beleza, então. Então, todas as vezes que experimentamos alguma coisa, algo, nós criamos uma impressão, uma primeira impressão. Essa impressão depende dos meus sentidos, depende da experiência, depende de eu sentir aquele objeto, aquele ser que eu estou experimentando. E lembrando, segundo Hume, sentir é mais forte. As ideias dependem da minha memória. E Hume nos diz, lembrar é mais fraco, ok? E ele continua. Deixa eu voltar aqui, ó. Ele diz que as impressões se dividem em dois grupos, as impressões simples e as impressões complexas. As impressões simples independem de mim, dependem do objeto, do ser que eu vou conhecer, depende da sua cor, textura, sabor e cheiro. E a partir das impressões simples é que eu formo as ideias simples. É o momento que eu recorro à minha memória. Eu vi uma mula, e aí eu lembro de uma mula, eu lembro do seu pelo, da sua textura do pelo, lembro do cheiro, das características do animal, as orelhas, de suas 4 patas, do seu casco, do som. Eu lembro até do som do casco da mula, tudo bem? Então, a partir do momento que eu tenho as impressões simples, eu formo as ideias simples sobre uma mula. E aí eu encontro a mula. Meu olfato encontra o cheiro do animal, ok? Minha visão encontra o animal. Meu tato encontra o pelo do animal, sabe? Minha audição encontra o som que o animal emite. E aí a partir do momento que eu pego as impressões complexas do cheiro da mula, da forma do animal, das suas orelhas, do seu pelo, eu posso usar isso aqui para formar as minhas ideias complexas. E aí eu formo minhas ideias complexas quando eu imagino. Por exemplo, quando eu imagino uma mula sem cabeça, alguém ignorante como uma mula, né? Aí não existe uma pessoa ignorante como uma mula, mas eu usei uma ideia, uma impressão complexa para formar uma ideia complexa, fruto da minha imaginação. Tudo bem, pessoal? Vamos lá, dúvidas? Professor, Pode falar. então simbolismo é um negócio, é uma junção de ideias complexas. Simbolismo, perfeito, é isso mesmo.
Quando você vê, por exemplo, o símbolo da Nike, né? Que é o bater das asas da deusa Vitória, né? É o símbolo, aquele símbolozinho da Nike, né? Simbolicamente falando, é o bater das asas da deusa Vitória. O cara, o marqueteiro que projetou aquilo ali, teve uma ideia maravilhosa, porque a própria palavra Nike, em grego, significa vitória. E lá na Grécia Antiga, na mitologia grega, tinha uma deusa com esse nome, a deusa Victória, a deusa da vitória. Então, o bater das asas da deusa Vitória não existe deusa Vitória, ok? Não existe o bater das asas de uma pessoa, de uma deusa, existe o bater das asas de um pássaro. Só que aí você pega o quê? A impressão complexa de um bater das asas de um pássaro, a ideia simples de uma deusa e forma uma ideia complexa imaginando necessariamente o bater das asas da deusa Vitória, que vira uma marca de uma roupa, um símbolo de uma roupa, de um tênis, etc, etc. Tudo bem? Tudo, valeu. Valeu, galera. Dúvidas? Vamos lá. Professor, Pode falar. a reflexão, o ato de refletir, seria uma ideia simples ou uma ideia complexa? Beleza. Vai depender da sua reflexão. Se você refletir de acordo pura e simplesmente com a sua memória, lembrando daquilo que você já teve experiências, é ideia simples. Agora, se você começar a refletir e começar a viajar na poesia, na música, na literatura, imaginando cenas, aí já é uma ideia complexa. Tudo bem? Então, se você só refletir usando a memória, é uma ideia simples. Só que à medida que você reflete sobre aquilo que você vivenciou e começa a escrever um romance, uma poesia, você sai da pura e simplesmente ideia simples e vai para uma ideia complexa, usando a sua imaginação. Tudo bem? Beleza, professor. Agora, a gente deve lembrar o seguinte: a linha que separa as ideias simples das ideias complexas, ela é uma linha muito tênue. A linha que separa a sua memória da sua imaginação, ela é muito simples. Às vezes, sem perceber, você se pega imaginando, tendo uma ideia complexa a partir das suas impressões complexas. Ok? É muito tênue essa questão da imaginação, né? E eu tenho aluno em sala de aula que de vez em quando está viajando, sabe? Está lá na Lua, Marte, né? Enfim. Tudo bem, pessoal? Ok? Dúvidas? Tudo. Show? Vamos lá, então. E aí ele vai continuar para nós. Ele vai trazer para nós, o David Hume, os chamados princípios de associações, que são aquelas ideias que podem ser associadas a partir de 3 grandes princípios. O princípio da semelhança, da contiguidade e da causalidade. Tudo bem? Como é que é, professor? Vamos por partes, tá? Para o Hume, as ideias contidas na mente humana, elas se associam constantemente a partir de 3 princípios. O princípio da semelhança, da contiguidade e da causalidade. Vamos para o princípio da semelhança. O princípio da semelhança é a associação de ideias que se assemelham. Por exemplo, a cruz que se assemelha a um sacrifício. A cruz é um símbolo, você sabe. Então, a cruz, ao assimilar a cruz ao sacrifício na cruz, é uma ideia complexa? Exatamente. Mas é uma ideia complexa por semelhança. A cruz de Cristo, durante muito tempo, a cruz foi símbolo de morte entre os persas. A partir da crucificação de Cristo, a cruz passou a simbolizar vida, sacrifício. A morte na cruz passou a simbolizar uma religião. Então, quando vez que você vê a cruz, você lembra de sacrifício, você lembra do cristianismo. É uma ideia por semelhança. A mesma coisa se você vê uma cruz suástica. Primeira coisa que vem à sua cabeça, por semelhança, nazismo. Nossa, você lembra na hora do bigodinho ridículo de Hitler, né? Suástica. Primeira vez que você vê uma cruz suástica, você bateu o olho e você lembra nazismo, Hitler. É um princípio de associação de ideias por semelhança. Tudo bem? Ok, professor. Qual o princípio de contiguidade? É quando eu associo as ideias que estão ligadas a um tempo e a um espaço. Por exemplo, você lembra do cheiro de algum lugar que remete à casa dos seus avós, à casa da sua mãe, à comida da sua mãe, o perfume de uma ex-namorada. E aí, quando você lembra do cheiro, tudo bem? Você sente o cheiro e você lembra
é um princípio de contiguidade. Você está lembrando de um outro espaço, de um outro tempo, que não é esse mesmo tempo e espaço que você vive. Quando você ouve uma música, uma melodia, e você sente, às vezes, naquela música e melodia, uma saudade de alguém, contiguidade. Você lembra de um outro momento, de um outro tempo e de um outro lugar, um outro espaço. É o princípio da contiguidade. E, finalmente, o princípio da causalidade, que é o mais importante segundo David Hume, que é o momento em que eu vou associar as ideias à relação de causa e efeito. Por exemplo, se eu falar para você assim, fogo, tá? Perdão, se eu falar para você assim, ó, fumaça, provavelmente, por relação de causa e efeito, você vai lembrar de fogo. Mas lembrando que nem toda fumaça vem do fogo. Ok? Então, de novo, o princípio da semelhança é quando eu associo ideias por semelhança. A cruz, que lembra o sacrifício. A cruciache, que lembra o holocausto, lembra o nazismo. Por semelhança. Quando eu pego a contiguidade, é quando eu associo ideias a um outro tempo e a um outro lugar. Então, quando eu ouço uma música e lembro de um lugar onde eu já estive, quando eu olho, eu experimento alguma comida e lembro da comida da minha mãe, da casa da minha mãe, etc. É o princípio da contiguidade. E da causalidade, a relação de causa e efeito, causa e efeito. Bem? Agora, olha o pulo do gato de David Hume. O David Hume vai nos dizer o seguinte: a relação de ideias baseados em conteúdos abstratos, ideias, é pura e simplesmente razão. É quando eu falo para você, fumaça, e a primeira coisa que vem à sua cabeça é fogo. Só que, como é que você vai ter certeza que é fogo? Como é que você vai ter a certeza que é fogo? Através dos dados de fato. Porque só as ideias, elas te enganam. Então, se alguém fala para você fumaça, e você lembra imediatamente de fogo, essa é uma relação de ideias. Isso te engana o tempo todo. Porque nem toda fumaça vem do fogo. Pode vir do gelo seco, pode vir do vapor d'água. Então, aonde é que mora a verdade de fato? Nos dados de fato. Que é onde eu vou buscar a realidade. Eu vou observar se tem fonte de calor, se tem material que entra em combustão, ok? É o momento que eu vou buscar a relação de causa e efeito. Então, o que o David Hume nos ensina? Ok? Nunca pode se conhecer a verdade pela razão. Não se pode conhecer a verdade pela razão sob nenhuma hipótese. Porque se alguém fala para você fumaça, você sai correndo, se você não viu fogo, como é que você vai ter certeza da fumaça? Você só lembrou, através de sua memória, que fumaça pode vir do fogo, mas fumaça pode vir de N outras coisas. Então, são ideias que são separadas e distintas. Causa e efeito são separados e distintos. E só se pode conhecer, saber se a fumaça vem do fogo se eu experimentar, se eu fazer experiências. Se eu for buscar a fonte de calor, se eu for buscar o material que está queimando, se realmente tem chamas, se eu analisar e observar. Então, de novo, pura e simplesmente associar ideias é um equívoco, porque ao associar ideias, eu estou perto da razão. Quando é que eu tenho certeza de fato sobre alguma coisa? Através das minhas experiências. Tudo bem, pessoal? Perguntas. Vamos lá. Tudo bem? Tudo bem, professor. Ok, pessoal? Então, por exemplo, se eu falo para você assim, ó, verde, redondo, rugoso, ácido, cítrico, azedo, você logo vem à sua mente um limão. O que é isso? Causa e efeito? Não. Você só recorreu à sua memória, ok? Só recorreu à sua memória lembrando do limão. Ah, professor, isso é bem antecipação da natureza. É bem antecipação da natureza. É você usando a razão. Só que você não pode confiar na razão. O David Hume deixa isso bem claro. Não confie na razão. Como é que você vai ter certeza que é o limão? Experimentando o limão. Como é que você vai ter certeza que a fumaça vem do fogo? Analisando, observando o fogo. Caso contrário, ou seja, a relação de ideias, pura e simplesmente, pode te enganar. E por que pode te enganar? Porque ela é fundamentada na razão. Quando é que você tem certeza sobre algo? Através dos dados de fato, através das experiências. Tudo bem? E aí, para fechar a nossa aula de hoje sobre David Hume, deixa eu ver se dá tempo ainda. 2 minutinhos. Vou explicar rapidinho, galera. O David Hume, ele vai nos dizer o seguinte.
que a maneira como experimentamos o mundo é muito diferente. Ela varia de pessoa para pessoa. Então, por exemplo, eu tenho 1,73 m de altura. Se eu entro numa piscina de 1,50 m, essa piscina, para mim, vai parecer rasa. Mas para um anão que tem 1,30 m, uma piscina de 1,50 m vai parecer profunda. Então, entra um X da questão aí, tá? No conhecimento, da produção do conhecimento de David Hume. Tá? O que David Hume vai nos dizer? No chamado ceticismo de Hume. O que é o ceticismo? É aquela ideia de que você nunca tem um conhecimento único e absoluto sobre algo. Então, segundo Hume, todo conhecimento nasce de impressões sensíveis e reflexões das ideias. E que as ideias variam de pessoas para pessoas. E por que elas variam? Porque experimentamos o mundo de maneira diferente. Por que experimentamos o mundo de maneira diferente? Porque temos capacidades diferentes de experimentar o mundo. Concluindo, então, que nenhum conhecimento é certo de fato. Então, para algumas pessoas, uma piscina de 1,50 m de profundidade, ela é uma piscina rasa. Para outras pessoas, ela vai ser uma piscina funda. Para algumas pessoas, o café é a melhor bebida do mundo. Para outras, é a pior bebida do mundo. Portanto, nunca podemos chegar, de fato, a um conhecimento único. Esse é o famoso ceticismo de David Hume. Então, para David Hume, todas as nossas experiências criam ideias. E essas ideias variam de pessoa para pessoa. Tudo bem, pessoal? Todo mundo entendeu a ideia do ceticismo de Hume? Sim. Ok? Então, a gente fecha redondinha a nossa aula aqui. Semana que vem, a gente entra no maior filósofo de todos os tempos, Immanuel Kant. E aí a gente fecha a modernidade nesse momento. Aí o que o Kant vai fazer? Ele vai unir racionalismo com empirismo. Tudo bem? Meninos, muito obrigado pela atenção de vocês. Tá? Boa aula agora, que vocês vão ter mais uma aula agora, tá? Bom final de semana e até semana que vem, se Deus quiser, tá? Um abraço, Tchau, gente. professor. Boa noite. Tchau. Tchau, professor. Boa noite. Valeu, galera. Tchau, professor. Boa noite.